A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Amós, capítulo 7, aleluia. Na verdade, Deus fixou mais um verso no capítulo 9, mas aí, para a gente ter entendimento, vamos desde o capítulo 7, amém? Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor em Amós, capítulo 7, verso 1 diz assim: Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que ele criará gafanhotos, eis que ele criava gafanhotos quando começava a crescer o feno tardio, e eis que era feno tardio depois do término das ceifas do rei. Veja, aqui Deus, está dando um direcionamento, está dando aqui um parecer para o povo através do profeta Amós, onde ele fala sobre a escassez financeira sobre o povo de Israel, que devido às suas rebeliões, eles tinham ali as suas colheitas consumidas, primeiramente porque pelo rei, a primeira safra ali das suas colheitas tinha que ir para o rei, e a segunda eram os gafanhotos, e nada ficava para eles. Veja, como a gente vê quando Deus, ele permitiu todas essas coisas. Primeiro, Deus até permitiu ali o rei pegar a sua parte, o governo ali daquele tempo, o rei, instituído naquele tempo, pegar a sua parte. E a segunda, que era para eles, que era devida deles, o gafanhoto consumia tudo. E nada ficava para eles. Aí no verso 2 diz: E aconteceu que quando acabou de comer a erva da terra, os gafanhotos, eu disse, Amós disse ao Senhor, Senhor Deus, perdoa agora quem levantará Jacó, porque ele é pequeno. O profeta Amós, ele clama a Deus para que tenha misericórdia do povo, pois o povo não tinha sustento nenhum, e nem ninguém que poderia ajudá-los, somente Deus. Então, diante da intercessão do profeta, Deus, ele então muda uma sentença, Quando ele diz ali no verso 3, e arrependeu-se o Senhor disto, não acontecerá, disse o Senhor. Deus, ele ali, diante daquela intercessão do profeta, ele muda uma sentença sobre o povo. Deus mostrou ao profeta o juízo no verso 4, que diz assim: Assim Deus, o Senhor, me mostrou, eis que Deus, o Senhor, chamava para contender o fogo e consumir um grande abismo, e consumiu também uma grande parte da terra. Então, Deus mostrou que seria uma sentença ali, bem rigorosa, mas o clamor do profeta foi dado ali uma oportunidade. Quando Deus viu o profeta clamando, Deus deu uma oportunidade para um voto, para o povo se voltar a ele, para o povo se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Uma coisa que, infelizmente, eles não fizeram. Nós vamos ver que muitos deles não fizeram. E quando a gente vê no verso 7 e 8, que diz assim: E também mostrou-me assim, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e em sua mão tinha um prumo de pedreiro. Veja, primeira coisa que nós podemos perceber aqui, que eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo. Nós podemos ver que Amós, ele viu o Senhor. Ele teve esse privilégio de ver o Senhor em cima de um muro levantado a prumo. Isso era um muro em retidão, um muro perfeito, E o Senhor então me disse: O que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Um prumo é algo que o pedreiro usa para deixar alinhado, correto, perfeito, milimetricamente, da forma que tem que ser. E o Senhor disse: Eis que eu porei prumo no meio do meu povo Israel, e não tolerarei mais. Isso é, não tolerarei mais o quê? O pecado. Então Deus fala que ele colocou esse prumo, no meu povo. Mesmo Deus dizendo ali, meu povo, Deus está dizendo, eu retrocedi o juízo por clamor de Amós, mas agora não vou tolerar mais. Isso é, eu
eu tive misericórdia, mas vocês têm que ouvir o meu profeta, né? E ali eu não vou tolerar mais. Isto é o povo, sempre ele vai pecar, né? E vai pedir misericórdia. Mas agora o Senhor estava dizendo, olha, é que eu não vou tolerar mais, porque vocês têm errado e pedido perdão, errado e pedido perdão. Vocês têm cometido erro e pedido perdão, mas eu não vou tolerar mais. Aí no verso 10 e 12, Amós, ele não é bem visto em Israel. Nós vamos ver aqui, ó, que no verso 9, 10 ao 12, diz assim: Então o sacerdote Amazias de Betel enviou a dizer a Jeroboão, filho de Israel, Amós se levantou contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Então, um sacerdote ali, chamado Amazias, foi até o rei Jeroboão e disse: Olha, o sacerdote Amós está profetizando coisas ruins, sentenças ruins sobre Israel. Ele está querendo matar o rei. Ele está aí, né? Ó, porque assim tem dito Amós: Jeroboão morrerá à espada, coisa que Amós não tinha falado, mas saiu da boca de Amazias, né? E Israel será levado à sua terra em cativeiro. Veja, eles não queriam ouvir o que Deus estava dizendo através do profeta, eles não queriam ouvir o que Deus estava alertando eles, né? Amós, ele não era bem visto em Israel, ele não foi bem recebido, eles temiam a profecia, né? Mas não queriam mudar os seus comportamentos. Quando o sacerdote Amazias fala ao rei que a terra não pode suportar as suas palavras, né? Então ele fala ali, ó, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Então a terra não podia. Por quê? É que o sacerdote Amazias, ele sabe sobre o peso do ministério do profeta de Amós. Ele sabia que o ministério de Amós carregava um peso de verdade. Ele conhecia da onde surgiu Amós, né? Mas ao invés de converter o coração do povo a Deus, né? Eles decidiram expulsar o profeta. Ao invés do profeta Amazias, vendo ali, né, que a semente de Amós era uma semente vinda de Deus, era certeira, tinha um peso, eles fizeram o quê? Simplesmente ele quis expulsar o profeta e não converter o coração do povo a falar com o profeta, a obedecer, a receber instrução do profeta, né? Amós, então, não se intitulou, né, ali como um profeta, como nós vamos ver aqui no verso adiante, né? Ele disse assim, ó: Então respondeu Amós e disse a Amazias: Não sou profeta, nem filho de profeta, mas sim sou boiadeiro e recolho figos silvestres. Porque ele não se intitula como profeta, porque ele não escolheu ser profeta. Ele não escolheu. Ele estava dizendo: olha, eu era apenas um boiadeiro lá, recolhendo os figos silvestres. E Deus então falou comigo. Deus então falou comigo, enquanto eu recolhia figos, né? Ele foi escolhido por Deus para levar uma mensagem ao povo de Israel, né? Mas vemos um exemplo de um profeta fiel, que mesmo ele não sendo ali nascido da descendência dos profetas, criado como profeta, para ser um sacerdote ou um profeta, ele era apenas um boiadeiro colhendo figos silvestres, como ele diz. Mas ele foi fiel quando ele ouviu a palavra de Deus, né? Mas ele demonstrou ali a fidelidade dele a Deus. Ele mostrou o temor dele ao Senhor. Quanto a Amazias, o sacerdote que foi lá falar contra Amós, né, ao rei, ele mostrou ali ser um péssimo exemplo de um sacerdote infiel, né, que colheu depois, mais tarde, pelas suas punições, né, as suas bênçãos, né, suas punições. Enquanto o povo de Deus recebeu bênção, ele recebeu as suas punições. Aí no capítulo 8 vai falar assim: Assim me mostrou o Senhor Deus, eis aqui um cesto de frutos de verão. Mostrou a Amós. E disse: O que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. E me disse o Senhor: Chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Não o tolerarei
tolerarei mais. Então Deus está dizendo, não vou tolerar mais ali, né? Todo o mal que esse povo fazia. Então nós vemos a confirmação de Deus que não perdoaria mais o pecado do seu povo, pois eles exploravam os necessitados, como vai falando aqui no restante dos versículos. Eles roubavam as pessoas, né? Nas balanças ali, quando eles iam pesar os alimentos, eles colocavam pesos e medidas erradas, né? Aumentando cada vez mais as dívidas dos menores, dos pequeninos, dos simples, levando muitos dos seus irmãos a serem tomados como escravos, a dar em troca de uma dívida, né? Um povo que não gostava de cultuar a Deus também. Vai ser falado aqui que eles esperavam chegar logo o primeiro dia do mês. Eles não queriam guardar o sábado. Por quê? Eles não gostavam de cultuar mais a Deus. Eles estavam ali guardando as festas, cumprindo um ritual só para se aparecer. Mas eles não tinham temor mais ao Senhor, porque a preocupação deles era em o dia do meu trabalho. Eu tenho que estar disponível para o meu trabalho. E quantas das vezes o ser humano está assim, pensando, dando mais importância ao patrão aqui na terra, ao dia do trabalho, do que ao Deus Criador. Então o nosso temor verdadeiramente tem que estar direcionado ao Senhor, ao nosso Criador. Infelizmente, né, a busca ali pelo dinheiro sobressaiu o coração daquele povo, o povo de Israel. Aí no verso 7, né, Deus, ele promete aqui, ó, o Senhor jurou pela glória de Jacó, não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Veja, enquanto Deus, ele garante aqui, né, que ele não vai esquecer das suas obras. Isto é, Deus, ele não ia desamparar os oprimidos, né? Isso é certeza. Mas quando ele fala aqui de todas as suas obras, ele está falando das suas obras más, né? As obras daqueles homens más de classe alta em Israel ia receber uma punição. Esse povo que se dizia povo de Deus, mas que estava passando a perna nos pequeninos, esses receberiam uma punição, né? Então nós vamos ver no verso 11 que diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei sobre a terra fome, não de pão, nem de água, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Então Deus, ele está garantindo, no verso 7, que ele vai punir, né? Ele não vai esquecer das obras más daquele povo, e ele vai entrar em favor dos oprimidos. E no verso 11, ele está falando ali, né, o que os líderes de Israel negavam sim ouvir a voz de Deus através do profeta Amós, tanto que eles queriam expulsar Amós. Ó, Amós, vá para Judá, vai lá você come o seu pão, você profetiza, aqui não, né? Quando você for ler, você vai ver. E nós não queremos ouvir o que você tem para dizer, porque eles sabiam que se cumpriam, né? Agora Deus diz, né, que chegará o dia em que eles terão fome. Eles não queriam ouvir a voz do profeta, eles expulsaram o profeta de Israel, né? Vai para Judá, vai profetizar lá. Nós não queremos você aqui. Mas ia chegar um dia, Deus disse, em que eles queriam ouvir a voz do Senhor e eles terão fome, mas não de pão e sede e não de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus, né? Então fala de um tempo onde eles correrão de um lado para o outro e não acharão a palavra de Deus. Um tempo em que eles vão querer um direcionamento de Deus e não vai existir, né? E não existe coisa pior do que um povo querer uma palavra de Deus, querer um direcionamento de Deus e não poder ter mais. E Deus não está mais ali, Deus não direcionar mais. Aleluia, que Deus venha ter misericórdia da minha e da tua vida, que nós venhamos estar atentos a todas as palavras de Deus, seja ela de repreensão, seja ela de bênção, que nós venhamos tomar posse, porque é Deus ainda falando conosco, é Deus nos direcionando, é Deus querendo que nós sejamos salvos. Aleluia. Então, sem o alimento espiritual, o povo desfalece, né? Sem um direcionamento, Deus, ele não está conosco. Então, quem rejeita a Deus e a Jesus lá na cruz e vai seguir outros deuses, o seu próprio Deus criado dentro do seu coração, esses já vão receber, né, o seu juízo para nunca mais se levantar. Esses vão ser punidos de uma forma em que eles não vão
né? Talvez não esperem. Talvez eles falam, vou fazer da minha forma. No capítulo 9 diz assim: vi o Senhor que estava sobre o altar e disse: fere o capitel e estremeçam as portas e faze em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e até ao último deles eu matarei a espada. Não conseguirá fugir nenhum deles e nem escapar. Então, né, Deus alerta o povo, né, que o templo ali seria destruído, porque eram os maiorais, eram os sacerdotes, era o rei, era ali os que tinham mais dinheiro, que estavam sobressaindo em cima dos pequeninos, estava explorando. Então Deus alerta ao povo que seria ali destruído, né? Isso realmente aconteceu 150 anos após a profecia de Amós, né? Então Deus conhece o coração do homem e por mais que o homem possa planejar maneiras, como nós vamos ler no verso 9, continuando lendo, você vai ver que o homem pode planejar maneiras, né? Ali, ó, embora cavem até o Seol, e de lá a minha mão os tirará. Embora subam até o céu, de lá os farei descer. Então o homem ele pode planejar com a sua própria mão, da sua própria forma, conquistar a salvação, de conquistar o coração de Deus, mesmo estando ali fazendo tudo que ele deseja, enojando o coração de Deus, e ele pensar: eu estou fazendo, estou no templo, estou agradando, dessa forma, dessa maneira que eu penso e vai dar certo. Deus está dizendo, embora cavem até o Seol, né? Mesmo que busque ali respostas nos demônios, nas coisas ruins, de lá a minha mão os tirará. Não vai ter demônios, não vai ter entidade, não vai ter nada que possa proteger na vinda do Senhor Jesus, na vinda do nosso Senhor. O homem, ele pode procurar hoje nessas coisas, mas naquele grande dia da salvação da nossa alma, só tem um meio, é Jesus Cristo de Nazaré. Não vai ter outro meio. E isso eu falo, né? Eu já tive a experiência. Eu às vezes não gosto de falar porque era meu sogro, né? Pai do meu marido, que deu a vida a ele. Mas ele era um diácono católico. Ele era tipo um padre, né? Que celebrava casamento, missas, batismos. E uma autoridade muito respeitada na minha cidade. Mas ali em um leito de hospital. Eu falo que Deus une propósito e não pessoas. Deus me uniu ao meu marido por causa desse propósito. E eu creio no nome de Jesus e muitos outros que Deus tem, né? Mas era alcançar a vida dele. E ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o que nós aprendemos? Que buscam em tantas coisas e realmente naquela hora, aonde nós vamos ter que deixar esse corpo, né? E o corpo volta ao pó, mas a alma volta ao seu Criador. Ali é onde realmente é uma decisão. E muitos não têm nem tempo de decidir, de escolher Jesus. E Deus todos os dias nos dá uma oportunidade de aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que eles ali poderiam buscar em tantas outras coisas, mas de lá Deus os tiraria. Para quê? Para punição. E embora subo até o céu, e de lá o farei descer. Isto é, os homens, eles podem pensar que tem poder, tem grandeza, tem a ciência no controle, podem subir no mais alto nível que eles possam imaginar, até no céu mesmo, subir com um foguete até o céu, descobrir outros planetas, mas o poder continua e sempre vai estar na mão de Deus, nunca na mão do homem. Aleluia! Então nós vamos ver que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então ninguém pode escapar do juízo de Deus. Não tem como, a não ser se render ao amor de Deus. E render-se ao amor de Deus que deu Jesus como sacrifício vivo na cruz por mim e por você. E deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, porque nós, por nós mesmos, nós falhamos, nós pecamos. Nós estamos em um tempo da graça, um tempo da misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós, aonde Jesus conquistou tudo por nós na cruz. Mas isso não nos dá o direito de pecar. Isso não nos dá o direito de pecar contra Deus, né? No verso 7 do capítulo 9, diz assim: filhos de Israel, não me sois vós como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Uma pergunta.
Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Kir? Então Deus agora, ele mostra o orgulho desse povo de Israel, né? Que pensavam ser melhores por terem sido livres lá do Egito. Eles eram agora o povo favorito de Deus, né? Mas na verdade, o que torna alguém e um povo favorito de Deus não é a sua descendência, não é somente a promessa de Deus sobre eles, né? Ou a misericórdia de Deus sobre a vida daquele povo, mas sim o temor que eles carregam no coração, que esse povo traz dentro do coração. O que eles trazem? Eles traziam temor a Deus ou as coisas materiais? Eles tinham se corrompido ou estavam a favor de Deus? Então Deus agora mostra que num sentido espiritual eles estavam tão corrompidos como os etíopicos, né? Os etíopes, eles estavam tão corrompidos ali. Deus elegeu eles como nação, como povo de Deus, mas de fato não é uma garantia de uma salvação, pois a criação tem que se submeter ao Criador, pois eles tinham que continuar a adorar, a temer ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor. E eles, quando ali não quiseram ouvir o profeta Amós, como os outros profetas, como Jeremias, como tantos meios que Deus arrumou de falar com o povo, volte-se a mim, eles estavam abrindo mão da sua salvação, né? Então eles falam no verso 8 aqui assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu extirparei da face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então Deus, ele está dizendo que ele não vai extirpar por todo, porque eis que eu ordenarei e farei que a casa de Israel seja sacudida entre todas as nações, como se sacode o grão em um crivo, sem que caia um só grão na terra. Então Deus, ele fala do seu juízo vindouro. E ele ressalta que os verdadeiros adoradores permanecerão, como se sacode um grão em um crivo, sem que caia um só grão na terra. Isto é assustador e muito lindo ao mesmo tempo. Por quê? Isso Deus está nos garantindo que mesmo em tempos difíceis, aqueles que nele crê vai ser guardado, vai ser protegido, né? E a espada não vai alcançar. Aleluia! Aqueles que creem em Deus está protegido, está guardado, porque ele se mantém fiel, né? Aí no verso 10 diz assim, verso 11 diz, então ali no verso 10, perdão, a espada morrerão todos os pecadores do meu povo, que dizem, não se aproximará nem nos alcançará o mal. Então, ó, a espada morrerão todos os pecadores do meu povo. Veja, quando Deus ele fala que morrerão do meu povo, ser povo de Deus, novamente Deus falando, não garante a salvação, porque ele diz ali, meu povo, mas pecador, um povo que não existia ali arrependimento no seu coração, um povo que pecou, mas não se arrependia, não se voltava, não tinha temor no coração, não tinha amor a Deus. Então, se o povo de Deus não nos ser povo de Deus não nos garante ser salvo, né? Nós temos que todos os dias ter temor no coração, buscar o Senhor. Se não existir amor nem reverência a Deus, um pecador que não se arrepende, ele está fadado a quê? A morte espiritual. Então, ser ali, chamado povo de Deus, não garante ser salvo. Quando Deus diz ali, né? Todos os pecadores do meu povo, que dizem, não se aproximará, nem nos alcançará o mal, porque eles se sentiam orgulhosos. Não, nós somos povo de Deus. O mal não vai me alcançar. Mas a vida deles não estava no caminho correto. Então, que Deus está dizendo hoje? Ser povo de Deus, ser chamado povo de Deus, ser chamado crente, que crê em Jesus, não nos garante salvação. Se não houver uma metanoia, uma mudança de mente, se não houver um nascimento no Espírito Santo de Deus, se não houver uma verdadeira conversão em Cristo Jesus.
Verso 11 diz assim: naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como no tempo passado. Então Deus nos garante, ele levantarei o tabernáculo caído de Davi. Um tabernáculo ali não caído por Davi, né? Mas sim pelas más administrações, pela má administrações tanto dos líderes políticos como do povo de Deus, dos sacerdotes, né? Que não queriam ouvir mais a voz de Deus, não queriam mais direcionar o povo a Deus, aonde faziam alianças com outros povos, que tinham outros deuses, outros costumes e se contaminaram. Então, uma administração ali de líderes como Jeroboão, Jeú e muitos outros que dispersou o povo da presença do Senhor, onde eles não temiam mais a Deus, não queriam mais dar ouvido ao Senhor. Então, esse tabernáculo começou a ser reconstruído, né, pela própria mão de Deus, direcionado, nos trouxe esperança, salvação, resgate, através de Jesus na cruz. Ele começou e vai continuar, vai se findar, né, ali na idade da igreja, depois da idade da igreja. Então, Jesus voltará. E esse tabernáculo fiel da raiz de Davi, Jesus de Nazaré, vai voltar para nos resgatar de um lamaçal. Ele já veio para nos resgatar, ele vai voltar para nos resgatar desse mundo de pecado. Que nós venhamos todos os dias inclinar nosso coração a pedir perdão ao Senhor, pedir as misericórdias de Deus, para que ele possa nos socorrer, para que ele possa nos transformar. Aqui hoje foi falado do prumo, né? Foi falado de uma última chance, foi falado de um despertar espiritual. Deus quer que nós nos voltemos a ele de todo o nosso coração. Que nós não venhamos fechar os nossos ouvidos para que Deus tem falado, tem clamado. Né? No verso 12 diz assim: para que aqueles sobre os quais é invocado o meu nome possuam o restante de Edom e a todas as nações, diz o Senhor que faz isto. Então, o tabernáculo caído de Davi vai ser reconstruído, vai ser ali, né, reparado, foi reparado pelo nosso Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que nos resgata, e todo aquele, né, para que aqueles sobre os quais é invocado o meu nome, isso é para todos os homens, para todas as nações da terra, para todos aqueles que creem em Jesus, né, eles vão possuir Edom e todas as nações, isso é, as herdades que Deus tem para a minha e para a tua vida. Então, Deus iniciou esse propósito em Jesus, né? Em resgate daquilo que foi a queda em Adão e Eva. Agora, Deus, ele vem e dá Jesus para nos resgatar, para nos tirar ali do Egito espiritual, de uma escravidão espiritual. E todos que invocam o seu nome, né? Está debaixo dessa promessa. Se nós invocamos o nome de Deus em Jesus Cristo, né? Pedindo a Deus o nome de Jesus, nós estamos debaixo dessa promessa. Se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e abrimos mão de todo engano, de toda idolatria, todo pecado, então nós reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós estamos debaixo dessa promessa, no nome de Jesus, amém? No verso 13 diz assim: e eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o colhedor, e o pisador das uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mostos, e todas as colinas se derreterão. E trarei os cativos do meu povo de Israel, e edificarão eles as cidades assoladas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o vinho delas, e farão pomares, e comerão o fruto deles. Então, agora o Senhor diz assim: eis que vem dias, é Deus afirmando, assim como ele deu a certeza da punição sobre aqueles que não temem, como ele prometeu lá para o povo de Israel, e se cumpriu, né, neles ali. E ele prometeu a reconstrução ali, né, levantar o tabernáculo caído. Jesus veio para nos resgatar, nos salvar, nos purificar, nos direcionar, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio e nos mostrou, ele possuiu tudo por nós naquela cruz. Ele tirou todas as nossas impossibilidades e ele nos garantiu vitória, mas nós temos que crer e confiar e ficar em Jesus todos os dias da nossa vida. Então, assim como
era certo o juízo sobre os povos de Deus, que era pecador. Deus está falando de um povo que chamava povo de Deus. E assim, não é quem não aceitou Jesus rir, né? Tá vendo? Aqueles que dizem que é de Deus vai se lascar. Então, eles também, né? Porque todos nós temos que falar que somos de Deus e nos posicionar, né? Em nome de Jesus. Então, nós não temos que rir da desgraça de ninguém. Nós temos é que olhar para nós, para a nossa família, para dentro de nós e ver o que nós precisamos mudar. O que precisa estar no plumo. O que precisa estar diante de Deus em perfeição. Deus está requerendo de nós mudanças, coisas que você já cometeu, pediu perdão, fez de novo. Deus está dizendo, eu não vou mais tolerar. Eu quero mudança. Jesus está às portas. Ele está dizendo, eis que vem dias, né? Ele está nos garantindo uma certeza de bênção para o justo. Ele está nos garantindo uma sentença de prosperidade. Quando ele disse ali, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao colhedor e o que pisador de uvas ao que lança semente. Porque antes eles estavam sujeitos ao quê? Pela desobediência deles, eles plantavam, mas a primeira semente ia ao rei e a segunda o gafanhoto comia. Isto era, os devoradores. Deus permitia o devorador na vida daquele povo. Mas quando eles se voltassem inteiramente ao Senhor e aclamassem ao sangue, né, ali do cordeiro, hoje nós clamamos ao sangue do cordeiro, nós seremos libertos de toda a maldição espiritual. Né? Verso 15 diz, pois os plantarei sobre a sua terra e nunca mais serão arrancados da sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então, todo o propósito, né, desse livro é nos mostrar que Deus é quem está falando com o homem, desde o princípio. Não quiseram ouvir o profeta para uma correção, mas Deus então disse, eles verão a minha punição. Amém? Então, que nós não venhamos desprezar a voz de Deus, que nós venhamos ficar com a voz de Deus, porque haverá um dia em que teremos sede de direcionamento e Deus não mais vai falar conosco. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.